Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas páginas que compõem as nossas redes sociais aqui na internet. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição de O Patriota Notícias para trazer uma notícia importante sob o ponto de vista da reflexão. O custo Lula ao Brasil parece já estar muito alto. Mas nós vamos trazer aqui um exemplo de como você, caro contribuinte, está sendo lesado sem o menor pudor. Peço a você que não esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão e também se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e seguir as nossas páginas, todas elas estão na descrição do vídeo. Vamos à matéria, pessoal. Está na tela. Segundo a publicação do Poder 360, viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou 6,6 milhões. Metade das despesas se referem à hospedagem da comitiva presidencial. Gastos com intérpretes somam R$ 500.000. A matéria vem assinada por Gabriel Benevides, foi publicada no dia de hoje, 9 de maio de 2023, 6 horas da manhã, o horário da publicação. Vamos ao teor da matéria. Os gastos com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e da sua comitiva à China e aos Emirados Árabes Unidos somaram 6,6 milhões. A estadia nos países foi de 12 a 15 de abril. Os valores das despesas foram obtidos pelo Poder 360 via pedido da Lei de Acesso à Informação ao Itamaraty. Quase metade dos custos, 3,2 milhões, se referem à hospedagem. O segundo maior gasto da comitiva foi com aluguel de carros, 1,3 milhão. Em seguida, vem 500 mil dedicados a profissionais de tradução, os intérpretes. Os valores informados pelo Ministério não incluem o translado aéreo. Os voos foram bancados pela FAB, Força Aérea Brasileira. As despesas foram maiores na China, onde houve desembolso de 5,4 milhões. No último dia de compromisso no país de Xi Jinping, o governo realizou um coquetel na embaixada brasileira que custou R$ 130 mil. Nos Emirados Árabes, os gastos totais foram de 1,2 milhão. E aqui eles trazem um quadro, né, que descreve exatamente essa questão, que diz o seguinte: viagem custou 6,6 milhões, gastos terrestres da comitiva presidencial na viagem à China e os Emirados Árabes. E aqui ele faz a descrição, né, e diz aqui que por pessoa foram gastos R$ 90 mil e uma comitiva de 73 pessoas. Segue a matéria. Os desembolsos financeiros não se referem somente ao presidente da República. Inclui também as 73 pessoas, ao menos, que o acompanharam na viagem. Exemplo, a hospedagem do petista e de sua mulher, Rosângela Lula da Silva, no hotel de luxo de Saint-Regis Pijin, né, na capital Pequim. Tem o valor máximo de R$ 2.500, com o valor não sendo responsável por todos os gastos com a hotelaria. A medida do custo para cada acompanhante de Lula foi de R$ 90 mil. Nomes que integram a comitiva incluem o ministro Fernando Haddad, Fazenda, e Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado. Sindicalistas também o acompanham. Ao calcular a média diária dos gastos, obtém-se 2,2 milhões. Ao enviar os dados, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o número se refere ao que foi apurado até sexta-feira, dia 5 de maio, ou seja, os gastos podem ser maiores. A pasta inclui ainda as despesas com a viagem cancelada do petista aos países em março de 2023. Na ocasião, ele recebeu orientações médicas de não sair do Brasil por causa de uma pneumonia. A pasta enviou números em dólares americanos.
Os valores foram convertidos para reais com a cotação vigente às 17 horas e 27 minutos da sexta-feira. Lula foi à China e aos Emirados Árabes Unidos para fazer acordos econômicos e recompor as relações com o governo chinês abalada pela gestão anterior de Jair Bolsonaro do PL. O ex-presidente teve várias falas controversas sobre o país asiático, inclusive com acusações de responsabilização pela pandemia da Covid-19. Esse foi o terceiro compromisso internacional de Lula desde que tomou posse. Depois, passou por Portugal e pela Espanha ainda em abril. Chegou ao Reino Unido no domingo, dia 7 de maio, depois de participar da coroação do rei Charles III. Sua primeira viagem para fora do Brasil desde que assumiu foi para a Argentina e para o Uruguai em janeiro. No mês seguinte, foi aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano Joe Biden. Então, aqui ele traz um descritivo das viagens. E aqui é título de ilustração. Olha, o brasileiro, ele deveria se indignar com isso, principalmente no que diz respeito a tal viagem à China. Mas o brasileiro comum, aquele que trabalha de manhã até à noite, ele pouco se interessa por política, ele pouco quer interagir com a situação do país. E nós entendemos porque a vida não é fácil. Mas esse fato deveria, sim, incomodar não só aqueles brasileiros que se interessam, mas a todos os brasileiros. Na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós cansamos de ver um presidente se hospedando em locais extremamente baratos, quando não, estando no Brasil, em quartéis do Exército. E só nessa viagem, como nós estamos vendo aqui, de Luiz Inácio, 6,6 milhões foram gastos. É muito dinheiro. E principalmente porque ele levou consigo 73 pessoas, totalmente desnecessário, né? E o que nós temos a colocar sobre essa questão, gente? Os grandes ditadores, para quem não sabe, vivem vidas nababescas. Vamos dar o exemplo aqui de quem comanda a Coreia do Norte, a China, a Venezuela e também Cuba e até mesmo a Rússia. Essas pessoas vivem vidas nababescas, gastos estratosféricos com o governo, sua comitiva ou consigo próprio. Luiz Inácio segue a mesma linha. Com o tal objetivo ou narrativa, nós não sabemos, de que não, nós temos que viajar o mundo para fazer negócios. Quais foram os negócios que Luiz Inácio apresentou ao voltar dessas viagens? Negócios concretos, acordos que vão, de certa forma, gerar dividendos ao Brasil. O brasileiro tem que entender uma coisa: o governo ele é feito para servir ao povo. Qualquer governo, seja ele da União, dos estados ou do município, ele tem que servir ao povo e não se servir do povo. Isso não está em moda, nunca esteve em moda no Brasil, evidente. O ex-presidente Bolsonaro deu ali alguma dica e exemplo de como se fazer isso, mas evidentemente com a retomada do Brasil pelo governo petista de esquerda, isso foi jogado na lata do lixo, não serviu de exemplo. Nós temos hoje um presidente extremamente gastão no que lhe diz respeito ao seu conforto, ao seu bem-estar, a, a favores aos seus companheiros, vamos dizer assim, num momento em que o Brasil está passando por uma séria dificuldade, problemas enormes e principalmente uma economia que não anda muito bem. Então, meus caros amigos brasileiros, o que nós estamos vendo aqui é a volta da vida nababesca aos políticos brasileiros. É isso que está sendo presenciado, é o que divulga a matéria, gastos desnecessários, com dinheiro alheio,
e eu até acredito que, se fosse bancado pelos próprios viajantes, eles não gastariam os valores, né, com hospedagem, deslocamento que foram gastos aqui, evidentemente que não. Como o dinheiro não é deles, o dinheiro é seu, do contribuinte. Você que está me assistindo, você está vendo. Eu não estou inventando história, estou calcado numa notícia da grande mídia. Estou mostrando a você o desrespeito com o seu dinheiro, aquele que você paga quando você abastece seu carro, quando você compra uma mercadoria, né? Quando você presta ali informações ao imposto de renda, pagando imposto também, né? Então, meus caros amigos, é exatamente disso que nós estamos falando. Em contrapartida, o que nós temos de concreto? Nada, exatamente nada. Então fica aqui o registro, mais uma vez, de como que o governo de esquerda, que se diz o pai dos pobres, gasta o dinheiro do contribuinte, sendo que ele deveria agir de forma austera até para sobrar mais dinheiro para acudir aí os mais necessitados no Brasil. É uma vergonha, é um escracho e infelizmente nós temos que suportar, porque eles mesmos fazem questão de dizer, né, encherem a boca, nós fomos eleitos. Então, vocês que são oposição, vocês simplesmente se recolham porque nós fomos eleitos nas urnas. Esse é o que eles falam, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas redes sociais. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o tal do sininho para que você receba todas as notificações. Essa é mais uma edição de O Patriota Notícias. Nós voltaremos a qualquer momento. Aguardem.